Bem-vindos ao Sonho Bem-vindo, o seu videocast sobre saúde reprodutiva e bem-estar. Eu sou o Dr. Eduardo Miadarreira, eu sou médico do Corpo Clínico da Vida Bem-vinda e hoje nós temos um episódio muito especial. Nós vamos conversar com a Kátia Romão. Tive o prazer de conhecê-la muitos anos atrás. E muitos anos atrás foi boa, né? Há muitos anos. E a história dela é muito bonita, né? Então, e é interessante porque como ela abre a história dela, né, para as outras pessoas conhecerem nas redes sociais dela, isso ajuda muita gente que está trilhando também essa jornada das tentantes, né, das mães que passaram por experiências com prematuro, né? Ela já fez algumas transferências de embrião, então é uma história muito interessante, cheia de resiliência e fé, que a gente tem que escutar com muita atenção. Muito obrigado, Kátia. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui para poder falar. Então, as outras mulheres que estão assistindo também, ou que estão passando, que já passaram por tudo isso. Muito legal. Então, vamos lá. Kátia, então, para começar, eu gostaria que você contasse a sua história, né, para o pessoal te conhecer, saber, se já não conhece, né, porque muita gente já te conhece. Mas antes de você começar, eu queria te fazer uma pergunta. A sua jornada é longa. Nicolas tem quantos anos? Agora ele tem 8 anos. 8 anos. Né? Desculpa, eu esqueci desse detalhe importante, gente. Kátia é mãe do Nicolas e da Rafinha. Exato. Tá? Rafinha de 2 anos e Nicolas de 8 anos. Ótimo. Então é uma jornada de mais de 8 anos. Se você tivesse que fazer tudo de novo, você faria? Faria tudo de novo. Tudo... Percorreria todo o caminho. Seria bom se eu soubesse quando que tudo ia acontecer, facilitaria muito, mas percorreria tudo de novo. Vale muito a pena. E é engraçado que a gente fala isso, mas o Nicolas, ele sabe a história dele toda, né? Ele entende a história dele, ele entende o que eu coloco ali, a gente vai falar um pouco sobre isso. E ele tem bastante orgulho também da gente ter sonhado tanto com ele. Eu acho isso muito importante também. Então vamos lá, vamos voltar para o ano de... 2012, a primeira vez que a gente se conheceu. 2012. Na verdade, um pouquinho antes, né? Eu falo que a minha história de tentante, ela começa em 2007. A gente não estava tentando engravidar naquela época e eu tive um atraso de menstruação, mais ou menos de uns 45 dias. E aí a gente achou que eu estava grávida e tal, e não desce menstruação, etc. No fim, fiz um teste lá de um beta de sangue e deu negativo. E a gente falou, não, tudo bem, já que a gente estava tão animado, vamos começar a tentar engravidar agora. E aí, parei de fazer qualquer tipo de prevenção e começamos. Não, meses e meses, tudo isso. Eu tinha um hipotireoidismo, né, que não era bem regulado naquela época, e quando eu passava nos médicos naquela época, falava um pouco sobre isso. E nunca... Nessas consultas, assim, com o passar do tempo, eu tive um motivo para não estar. Às vezes é por conta de um hormônio, por conta de seu ritmo de trabalho, ou porque você não deve estar ovulado, etc. E isso tudo demorou até 2012. E quando chegou 2012, eu falo começo do ano, eu já conhecia outras mulheres que estavam tentando engravidar e não conseguiam. Então a gente já começa a se juntar ali com outras pessoas. Tinha muita gente? Você conhecia a vida pessoal ou redes sociais? Não, amigas. Naquela época não se falava, você não encontrava tanto em rede social, né? Você tinha os blogs, mas você não encontrava esse assunto tão aberto, né? Mas eu tinha pessoas próximas. 3 amigas próximas também estavam tentando engravidar. E eu falo que 2012 também foi um ano mais difícil pra mim, porque além dessas amigas que não conseguiam engravidar, eu tive muitas que engravidaram perto. E aí a gente começou a ficar, eu principalmente, comecei a ficar mais debilitada, vamos dizer assim, mais doída. Porque eu tentava e não conseguia, as amigas sim. E esse eu acho que já é um ponto de muita empatia que muitas pessoas que estão na jornada devem sentir, né? Porque não tem só uma pressão que você vê, mas acho que tem aquela pressão também da sociedade, né?
os pais, e aí, né? Quando vem, né? É engraçado isso, porque quando perguntavam pra gente, a gente não contou pra ninguém Aham. que a gente tava tentando engravidar. Sim. Quando a família perguntava, eu pessoalmente falava assim, olha, não, vamos terminar a faculdade, eu quero terminar de pagar minha casa, eu quero trabalhar, etc. Mas a gente já tava tentando. E a gente não dividiu essa dor com outras pessoas, eu não sei se esses casais que a gente tinha próximo mesmo da gente. Mas a gente tava super mal já, né? E aí chegava fulano tá grávida. Eu lembro que desse ano teve uma de trigêmeos, uma de gêmeos, não, 2 amigas de gêmeos e mais gente na família. Então, assim, pra gente era... vamos dizer que eu passei 6 meses comprando presentes de chá de bebê pra várias pessoas e não pra mim, entendeu? E foi bem doído, assim, pra gente de encarar. E eu acho super importante falar isso, assim, porque eu cheguei num momento que foi um pouco antes de eu vir na consulta, que eu levava os presentes, mas eu não conseguia muito estar perto dessas outras mulheres que estavam engravidando e eu não, sabe? Era um pouco doloroso ficar... Era muito doloroso. O que é muito comum, né, Kátia? Mas não me falavam. E eu achava que era um problema muito grande meu. Eu falei assim, nossa, como que eu posso estar me sentindo assim se eu quero muito ter um filho? E elas têm, eu deveria gostar, porque são crianças que eu quero estar perto, né? E é um sentimento muito confuso ali que eu passava. E mais a mulher, né? Meu marido levava mais na boa, né? Tudo isso. Eu acho que como não é o parte do homem que gera, talvez ele não sentiu tanto nesse momento. E é importante dizer que é normal esse sentimento, né? Que às vezes a gente tem que se respeitar mesmo, se afasta um pouco, se você tiver intimidade com a pessoa para poder falar para ela, olha, não tá legal para mim agora, não consigo estar perto. Olhando para a Kátia de 2012, você daria o conselho para ela e para quem tá nos ouvindo de falar que tá tendo dificuldade, ou você acha que é melhor percorrer a jornada? Se for uma pessoa que você tem intimidade, casal. uma pessoa que você realmente... que você sabe, igual, vou dar um exemplo, né? Eu tô adiantando um pouco, mas a primeira fertilização que eu tive negativa, a minha cunhada ficou grávida muito próximo. E a gente ama demais eles, né? A irmã do Rafa, pra mim, é uma irmã pra gente também. E eu queria estar perto dela, mas eu não conseguia. E eu falei pra ela. E foi muito importante, porque isso não demonstrou que era só que eu não gostava dela, que eu não estava feliz por ela. Demonstrou que eu estava passando por uma dificuldade. E ela respeitou isso da minha parte e não quebrou nosso vínculo ali, sabe? Então, assim, se for uma pessoa que você tem bastante intimidade, que você sabe que vai te respeitar ali, eu acho importante. Se não for, aí vida que segue, cada um pro seu lado. Ajudou, né? Porque... Muito. Ela chorou junto com a gente depois, várias vezes, assim, foi muito importante. Que legal, que bom. Legal, e aí 2012, nos conhecemos... E aí, quando chegou 2012, a gente... no começo de 2012, com tudo isso, eu passei numa ginecologista comum, fiz vários exames, e ela falou, olha, não descobri a causa, mas são 6 anos que vocês estão tentando. Eu tava indo pra 7, alguma coisa assim. Falei assim, então, não é normal. Tem que ir até uma clínica de fertilização para vocês verificar e fazer uma investigação mais a fundo. E eu acredito que é só fertilização por causa de vocês. E eu era super... não queria fazer fertilização, né? Eu queria engravidar naturalmente, comprar a caixinha, colocar o teste de gravidez lá, fazer surpresa pro Rafa, fazer tudo isso. Não queria fazer fertilização. E aí um detalhe também importante de dizer, nós somos cristãos. Então eu acreditava muito que tinha acontecido um milagre, que eu não tinha que ir atrás da medicina também. Uhum. E, enfim, como chegou a médica e falou tudo isso, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar tentando mais alguns anos, sem saber o motivo, sem acontecer nada, porque nesse período eu nunca engravidei naturalmente. Eu não tive nenhum positivo e depois perdi, ou etc. Nunca. Não aconteceu nada. E aí chegamos, né, até o doutor, marcamos a nossa primeira consulta. E aí, na sua consulta, eu lembro que você começou a falar, eu comecei a contar o meu histórico, né? Por exemplo, eu tinha bastante dor pra fazer Papa Nicolau. E tinha uma cólica que eu achava que era super normal. Mas não era. Aquela cólica que derruba você, que você fica sem conseguir nem trabalhar, etc. Sempre achei que isso era normal. Que eu tinha que tomar muito remédio mesmo, etc. E na primeira consulta, eu lembro que a gente passou ali mais de 2 horas. Que eu já achei incrível isso, porque a gente contou a nossa vida inteira. Fizemos ali já um exame e
E naquele dia você já falou assim, olha, eu desconfio que seja endometriose. E em 2012, era muito difícil você ouvir sobre endometriose, pelo menos no meu, ali com a minha idade, etc. Eu não ouvia os médicos comuns, né? Essas queixas que eu falei pra você naquele dia, eu já tinha falado pra vários médicos. Ninguém tinha falado nada. E passou ali 300 exames pra mim, um pro Rafa. Eu brinco que a mulher sempre sofre mais essa questão, né? 2, passou de sangue pra ele também. Tinha que colocar os homens pra trocar mais fralda, né? Ele troca bastante, viu? Ele troca, ele participa bastante. Tamo O Rafa junto. participa. E aí, quando eu fui fazer os exames, um deles, que é o temido esterossalpingografia, que eu até empreendi e falei ele certinho, né? Dá pra Tanto colocar que eu na falei... forca, né? Brincar de forca, né? Exato. Eu já não consegui completar esse exame. Mas eu não entendia bem o que estava acontecendo. E depois eu fui até a doutora Chamier para fazer o transvaginal com preparo. Uhum. Aí ela já me adiantou. Falou, olha, tô vendo endometriose aqui. Mas sabe quando a ficha ainda não vai caindo? O que tá acontecendo? E aí eu lembro que no dia que a gente sentou na sua mesa para você dar o diagnóstico, eu só me lembro de você dizer, de tudo que você explicou ali, eu só me lembro de você dizer assim, olha, é endometriose... E essa trompa aqui tem que tirar, alguma coisa assim, e tinha pólipo, a gente tinha outras coisas para resolver também. E agora só por fertilização. E para mim, aquele dia, assim, foi muito difícil, mas parece que minha mente não estava assimilando. Porque eu não queria fazer fertilização, porque eu queria engravidar naturalmente, porque eu queria a questão do milagre, etc. Saímos. E eu lembro que o Rafa foi chorando o caminho inteiro para casa. E eu... parecia que eu tava em outro mundo, sabe? Tava em Nárnia. Não, eu lembro que foi uma quinta-feira, e aí eu cheguei em casa, dormi, umas 7 horas da noite eu tava dormindo, fui trabalhar, quando foi no outro dia, a minha mãe me ligou pra perguntar o resultado, né, como é que você tinha falado. E aí quando eu comecei a contar pra ela, começou a cair minha ficha do que realmente estava acontecendo. E não é que a fertilização seja o fim do mundo, né, mas acho que ali tinha várias coisas assim, uma que eu tive diagnóstico, né, eu entendi o que tinha acontecido comigo nesses anos todos. Um pouco de nenhum médico antes ter visto. Então, eu sempre falo, né, se eu tivesse sido diagnosticada antes, se o médico tivesse analisado antes, talvez eu não tivesse perdido as minhas trompas. Talvez eu tivesse realmente conseguido fazer uma gravidez natural. Tivesse tratamento, né? E não teve nada disso. E a questão, né, toda ali da gente... Bom, fizemos a retirada das 2 trompas, eu perdi as minhas 2 trompas, e não teve como, né? Na hora que a gente foi fazer a cirurgia, eu lembro até que existia a possibilidade de ficar com uma, mas uma, eu lembro que o médico que fez, não foi com o doutor que a gente fez, falou, uma era um salsichão e outra era uma carne só. E conseguimos preservar os ovários, né? E aí a gente partiu para a decisão, vamos fazer a fertilização, que foi um caminho super difícil para mim fazer. E nesse ponto eu acho importante lembrar 2 coisas, assim. Eu não queria fazer fertilização, e eu no começo estava super, assim, receosa com a quantidade de hormônios que a gente ia ter que tomar, com todo o processo, e foi bem difícil pra gente, pra mim, aceitar. Rafa não, Rafa tem que fazer? Vamos fazer. Tem que ser feito, a gente vai fazer. E a gente nunca sentou pra conversar sobre esse processo todo, né, que a gente estava fazendo. A gente foi descobrindo as coisas e foi dando andamento em tudo isso. E tanto, eu era tão... eu não consigo pensar na palavra. Que não queria fazer a fertilização, que eu lembro que quando a gente fazia a coleta dos óvulos, eu assinei, porque eu não queria que congelasse nenhum, que sobrasse. Nossa, isso não é. Você brigou comigo. Eu pedi, porque a gente leu lá, eu falei, não, ou vai dar certo com esses que a gente vai transferir, ou os outros eu não quero. Mais nada, não vou fazer de novo, porque eu achava... Não faça isso. Que tinha que ser na primeira fertilização e pronto. Eu não queria fazer. Eu falei assim, não dá certo nessa, ou não vai dar certo nenhuma. Então, foi bem... Eu tava bem difícil, uma pessoa difícil pra poder fazer. Enfim, fizemos a primeira fertilização. Eu lembro que eu tive 16 óvulos, 12 fertilizaram, 10 ficaram viáveis, estavam começando a ficar viáveis, a gente transferiu 2.
E aí os outros 8 estavam aguardando eles a chegar a blastocisto. Se eu falar alguma coisa errada nessa parte, o que você acha? É isso, blastocisto. Embrião Exato. de 5º, 6º dia do cultivo embrionário. Depois que eu transferi esses 2, eu lembro que eu recebi uma ligação falando que os outros 8 não tinham evoluído. E esse dia eu já fiquei mais abalada. E aí, a minha fertilização foi negativa. E eu falo que eu vivi ali um luto de um filho que não implantou, que eu não conheci, que eu não sabia, que eu não podia reclamar pra ninguém, né? Não podia falar pra ninguém sobre ele, que não tinha nome, que eu não sabia exatamente nada sobre ele, mas que eu já amava, que eu já falava com ele na minha barriga, que o meu marido já sonhava com o nome. E a gente teve que contar, nesse momento, pra família que a gente tinha feito uma fertilização negativa. Porque até então a gente tava fazendo as coisas, né? Assim, minha mãe sabia, minha sogra sabia, mas nem as outras pessoas ao redor não sabiam de tudo isso. Como que foi isso? Foi um alívio? Como que foi isso? Contar pra família nesse momento. O que aconteceu? Não foi um alívio, doutor, porque a gente teve que falar que a gente estava tentando fazer. Eu acho que tem 2 coisas, assim. Uma, as cobranças pararam, né? Porque as pessoas começaram a entender que a gente estava sofrendo ali. A gente não foi a primeira... Tem o irmão do Rafa, por exemplo, que já tinha feito fertilização. Então, as pessoas entenderiam se a gente tivesse falado. Mas, ao contrário, eu não estava preparada para isso naquele momento ainda, porque eu estava vivendo o luto. Então, eu acho que eu deveria ter contado antes para as pessoas poderem me ajudar a passar por todo esse processo. Entendi. Tem até abrir um parênteses nisso tudo. O dia que eu recebi o negativo, eu estava no trabalho. E algumas pessoas no meu trabalho sabiam o que eu estava fazendo, né? Imagina, eu tinha que me ausentar várias vezes para poder vir fazer ultrassom, etc, né? Porque a gente fazia todo o processo e já transferia naquela época. E eu lembro que eu quis ir trabalhar no dia do resultado. Minha chefe falou, olha, não precisa, você pode ficar em casa. Eu falei, não, eu vou para passar o tempo, etc, vai estar tudo certo. E cheguei e ficava lá atualizando, né? Não trabalhei, né? Fiquei o dia inteiro atualizando o laboratório para ver se saiu o resultado. Eu já desconfiava que tinha dado negativo. Eu já tinha feito um teste que eu não recomendo que vocês façam. O teste de farmácia antes, porque aumenta muito a ansiedade. E pode ser que o teste de farmácia não esteja pronto ainda no dia, né? São os dias mais longos do ano, né? Um dia que dura um ano, né? Eu acho que eu fiz um teste de farmácia no 7º dia. Não deveria mesmo ter feito. E aí eu subi para uma reunião. Quando chegou nessa reunião, o Rafa me ligou. E falou, olha, você já viu o resultado? E eu falei, não. Aí ele falou assim, então tá bom, depois a gente conversa. Eu falei, não, ele não me ligou à toa. E aí eu peguei, abri o celular ali mesmo e consegui ver o resultado negativo. Quando eu vi o resultado negativo, eu falei assim, nossa, eu achei que ia doer mais nessa hora. Eu falei, tudo bem. E... ok, vou seguir minha vida, né? Vou seguir aqui na reunião. E aí, alguém me perguntou alguma coisa na reunião. E eu não conseguia falar. Eu abria minha boca, mas não conseguia sair som. E aí, o pessoal achou estranho. Era uma sala parecida com essa, sim, né? Não dava pra esconder muito bem. Só a luz estava desligada, tal. Eu levantei e comecei a descer de escada, né? Mesmo sem ter muita noção do que estava acontecendo comigo, eu falei, vou de escada porque eu não quero encontrar ninguém no elevador. E na escada eu escutei alguém chorando muito alto. E essa pessoa era eu. Porque eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo ainda naquele momento. E aí eu cheguei no final da escada de incêndio e falei, bom, como é que eu vou entrar? Né? Era um escritório aberto, né? Hoje, bem estilo que é hoje, né? Fica tudo lá. Falei, as pessoas vão me ver desse jeito, não dá. Pedi pra uma amiga trazer uma bolsa e fui pra casa de ônibus, metrô. Não quis esperar o Rafa vir me buscar. E fui em casa chorando o tempo todo. No meio do caminho, uma pessoa tentou me consolar. Que eu, coitada, eu falo pra ela hoje que até hoje não deve estar entendendo o que aconteceu comigo. Porque eu não conseguia me controlar. Exatamente. E é isso, sabe? Do luto, etc. E a gente tentou se recompor. Mas eu fiquei mais ou menos um mês, assim, meio sentindo essa dor muito forte, sabe? Uma porque eu tinha certeza que ia dar certo. Na primeira. E hoje eu sempre falo para as meninas que não é uma certeza, né? Tudo isso tem todo um processo, às vezes é um aprendizado. Infelizmente, a gente não consegue ter 100%, né? E da onde vem a força para se levantar, se recuperar e seguir adiante?
Eu lembro que teve um momento nesse período todo que eu pensei o seguinte, se eu parar agora, eu não vou conseguir o filho. O que eu ganho desistindo? Então eu tenho que me recompor. E aí entra a minha fé sobre tudo isso, né? Meu relacionamento com Deus, que foi muito importante, porque nesse momento eu fiquei muito brava com Deus. Porque eu entendo que quem dá a vida é Deus, né? A gente pode fazer várias coisas, a medicina vai até um ponto, mas no final das contas, quem dá a vida ali é Deus. E pra mim a culpa era dele. Não era da medicina, não era de nada, nenhuma das coisas. Eu me culpava. Será que eu dei banho na cachorra, não era pra ter dado? Comi tal coisa, não comi, sabe? Mas eu culpei Deus. Então, primeiro, eu fiz as pazes com Deus e entendi que se eu parasse naquele momento, eu não conseguiria ser. E aí veio várias coisas que contribuíram pra gente voltar. Isso foi em outubro e a gente voltou em maio pra poder conversar. Mas teve a nossa consulta também, que eu voltei em outubro, no finalzinho de outubro, pra gente conversar, que eu cheguei com um monte de lista de pergunta pra você. Não sei se você vai se lembrar disso, são muitas pacientes. Mas isso acontece bastante. Muitas dúvidas. E essa consulta foi muito importante pra mim, doutor, porque eu lembro que eu cheguei com várias perguntas, né, que eu tinha, sobre coisas que eu tinha feito, etc. E eu imaginava sentar na frente de uma pessoa, por mais que a gente já tivesse feito várias consultas ali, que falasse assim, olha, isso acontece com muita frequência. Bola pra frente. E eu lembro que você se emocionou ali com a gente. Você mostrou total empatia. E aquilo, pra mim, foi muito importante pra dar forças no futuro. Porque eu falei assim, não, então eu não sou mais um número que tá sentado aqui, né, fazendo fertilização, etc. Eu falei que não ia chorar. Tô tentando. E foi muito importante pra mim e pro Rafa, tudo isso, sabe? Isso deu bastante força pra gente voltar depois. Porque a gente não se sentiu um número ali. A gente sentiu que você tava sofrendo junto com a gente. Foi muito importante. Enfim, quando a gente voltou em maio para poder fazer a fertilização, eu voltei mais calma, entendendo que não estava sobre a minha responsabilidade nem sobre da medicina, mas que existiam algumas coisas que eu tinha que mudar. Por exemplo, eu era uma pessoa que comia muito mal. E precisava mudar a minha alimentação. Desculpa. Precisava mudar a minha alimentação total, e aí eu comecei já um tratamento de mudar a minha alimentação ali, comer comida de verdade, né? Eu sempre gostei de comer de tudo, mas eu comia muita besteira, comia muita pizza, muito pão pela correria do meu trabalho, dormia mal, várias outras coisas. Então, quando a gente voltou, eu já tinha começado a fazer uma mudança na minha vida de alimentação. A suplementação a gente entrou também, e muito mais calma estava acontecendo, né? Eu lembro que eu tive uma conversa com Deus, eu falei assim, olha, eu vou fazer toda a minha parte, e se você acha que eu aguento mais o negativo, ok, né? E a gente fez praticamente, acho que poucas mudanças no tratamento e tal, e o processo ali das injeções, né, de fazer a preparação, não foi tão dolorido pra mim como foi da primeira vez. Que bom. Né? Eu acho que não senti tanto, eu senti alguns efeitos, mas não tanto. E a gente foi fazendo aos poucos. E aí eu lembro que dessa vez eu decidi não ir trabalhar no dia do resultado, fiquei em casa mesmo. E a gente conseguiu um beta ali maravilhoso de 380. Nossa Senhora, é louco. E foi uma emoção muito grande da gente, das meninas da clínica que ligaram. Eu liguei para várias pessoas, porque aí já tinha outras pessoas sabendo, etc. E conseguimos o nosso bebezinho, Nicolas. Dessa vez, a gente teve 8 óvulos, né? E esses fertilizaram. Só 3 ficaram bons. A gente esperou até chegar ao blastocisto. Que eu acho que foi a única coisa diferença que a gente fez a primeira. Uhum. A gente transferiu 2. E eu também gosto de falar, não eram os melhores 4A, 5A, que são esses, né? Uhum. O Nicolas era 3cc e 4cc, os embriões que a gente transferiu do Nicolas. E congelamos um 4cc. Que é a Rafa. Que é a Rafa. E aí a gente teve o nosso positivo do Nicolas. Rapidamente, o Nicolas é um bebê prematuro, né? A gente passou por todo esse processo, tudo certo, aqueles betas maravilhosos, etc. Quando eu tava com 26 semanas, eu tive pré-eclâmpsia.
E o Nicolas nasceu de 29 semanas e passou aquele processo todo ali de prematuro. E eu acho que essas pazes que eu fiz com Deus, acho não, tenho certeza, que eu fiz com Deus ali anteriormente, e todo esse processo me fortaleceu muito para passar com o Nicolas como prematuro, sabe? Para não questionar Deus, para ter fé em tudo que tá acontecendo, entender que era o tempo dele. Eu também passei por esse negócio de pré-eclâmpsia, né? A mulher também passa por um risco, também não foi fácil para mim. Mas Deus tinha me feito mãe ali. Então a gente já vem com uma força ali que a gente só descobre ali. E mesmo esse tempo de UTI, que é todo dia, é o tempo todo, né? Também é uma montanha russa, né? Tem aquele período, depois que ele nasceu, de uma semana ali, que é o puerpério, né? Vou falar que eu fiquei forte o tempo todo, não. Chorei uma semana, tentando entender o que estava acontecendo. Mas eu não duvidava de que aquilo tudo... Eu acho que a palavra que eu quero dizer assim, meu filho estava ali, eu era mãe, eu tinha um filho para cuidar. Eu chegava no hospital às 7 da manhã, saía às 10 horas da noite, porque eu era obrigada a ir embora, pra ir ficar longe dele ali. Mas eu tinha um filho. O final de tudo é isso. Eu tinha um filho, então pra mim não importava. E na UTI, graças a Deus, deu tudo bem, né? Teve alguma intercorrência? Não, teve bastante intercorrência, ele ficou 60 dias internado. Mas ele hoje não lembra de mais nada disso, né? Ele teve bastante coisa por conta da pré-eclâmpsia, por conta de ele ter tido sofrimento fetal antes. Mas enfim, hoje a gente nem lembra de 60 dias, né? A gente olha pra ele ali, maravilhoso. Mas que são 60 dias duríssimos, né? Pra gente é um ano, né? Quem tá lá dentro. Pra quem tá lá do lado de fora, não é tanto. Duríssimo, duríssimo. Né, pro pessoal que tá ouvindo a gente, né, 29 semanas é como se fosse 7 meses. Então, a criança nasce com 9 meses, então é como se acabasse a gestação, mas aí na UTI, né? Exato. As enfermeiras falavam muito isso pra mim. Falaram, você vai ter que guardar o tempo dele. Agora não adianta você querer ter pressa. Pode ser que ele fique mais, pode ser que ele saia. E a UTI em si, por mais ali, que eu tô falando muito do Nicolas, né? Mas você começa a conviver com outras mães que estão ali, né? Você vê mães que tinham bebês de 800 gramas, mães que nasceram a termo, mas que não sabiam algum problema que o bebê nasceu, e você acompanha casos muito difíceis ali, que deixava a gente com o coração super apertado. Teve algum que não... Sim, a gente passou por 2 perdas, né, dentro da nossa ala de UTI. E é como se a gente estivesse perdendo, né? Uhum. E eu falo que mãe de UTI tem outra coisa... Eu chegava às 7 horas da manhã, entrava na sala, via o Nicolas. Ele tá ótimo, eu saía. Quando eu voltava, eu já não sabia se ele estava bem, se a saturação tinha caído, porque as mudanças são muito rápidas, eles são muito fortes, eles melhoram muito rápido, mas eles também pioram muito rápido. Então eu falava que eu sempre saía de lá pensando, pedindo a Deus para ficar com ele, capacitar as enfermeiras, que eles foram muito importantes na nossa vida ali também. Mas eu sempre fica com medo, né? Eu lembro que tem uma curvinha, ele nasceu no Promatre, e a gente fazia uma curvinha para poder entrar. Nessa curvinha, já dava para me ver o bercinho dele, onde ele estava. E aí, quando eu chegava lá, que eu já não via ele, parece que já faltava um coração, já tava aqui, né? Já dava aquela parada cardíaca na gente já. Mas foram 60 dias de muita emoção, assim, muito difíceis. Mas, ao mesmo tempo, ele tá aqui com a gente. Então, tudo valeu a pena. É o que eu falei, faria tudo de novo. UTI, tudo de novo. Tanto que fez de novo. 6 anos depois. Fez de novo, né? Exato. Mas desculpa que eu me emocionei também. Imagina. Mas é o seguinte, assim, Kátia, o que você fala é um ensinamento tão grande, porque todo mundo acorda e tá, né, à mercê de acontecer problemas, né? Tem gente que tem problema para engravidar, tem gente que tem problema com pressão, tem gente que tem diagnóstico de câncer, tem gente que bate o carro, tem gente que perde alguém na família, mas a maneira que a gente recebe e encara o que a gente vai fazer com a nossa vida, eu acho que é uma lição muito forte isso, né? Uhum. De você se reconciliar com a sua fé e seguir adiante. Acho que é um ensinamento muito... Eu costumo falar bastante, quando eu vou falar sobre isso, falar sobre isso nas redes, que eu sempre, naquela época, eu me perguntava por que comigo, né? E hoje a resposta que eu me daria é por que não você? Né? O que eu sou mais especial com outras pessoas, assim, pra poder fazer? E
E querendo ou não, Deus capacitou várias coisas, né? Financeiramente a gente conseguiu arcar, porque também é uma questão, né, que envolve muitos casais, não é uma parte fácil, né, de tudo isso. E eu consegui os recursos necessários, assim. Então, mesmo que eu tenha tido essa dificuldade, Deus capacitou pra gente poder conseguir os recursos e ir atrás de tudo. E outra, gente, uma besteira de eu não querer fazer fertilização, né? Porque a medicina tá aí pra isso, né? Por que não dessa forma, né? Se é assim que eu vou poder ter um filho, é assim. Que foi o que a gente fez com a Rafinha depois. Cheguei aqui super alegre, né? Pra transferir a Rafinha. Fiz várias perguntas antes, por causa da classificação dela, que depois, mais tarde, eu vim entender. Mas pra gente valeu muito a pena. Da Rafinha, só para vocês entenderem, né? O pessoal de casa vai explicar, tá, Kátia? Uhum. A Rafinha, então, era o embrião que foi formado na mesma FIV do Nicolas. Olha que maluco isso, né? Eles podiam ter sido gêmeos. O Nicolas fala né? isso. Mas é aquele embrião que foi formado na época. Era um embrião 4cc? 4cc. 4cc. Então, quando a gente classifica um blastocisto, tem um número, né, que vai de 1 a 5. E aí ele é só o grau de desenvolvimento do blastocisto e tem 2 letras, né, A, B, C. A primeira letra diz respeito da massa celular interna que é que forma o embrião. E a segunda letra do trofectoderma que forma a placenta. Quando aparece uma letra C, realmente, se você for comparar um monte de embrião que aparece o C, você tem uma queda na taxa. Mas isso não significa que não vai engravidar e que vai gerar uma criança saudável e que vai dar certo. Então, assim, tem que acreditar, né? Não dá pra só com essa informação desistir e achar que não vai dar certo. Então, a Rafinha tá aí, né? Era um embrião só, também falar nisso, tinha só ela, né? E tá aí. E a gente ensaiou várias vezes, e aí veio a pandemia, né? Que não permitiu que a gente fizesse. E a gente transferiu e o positivo dela tá lá, correndo em casa, cheio de opinião. Cheio de opinião. Sem UTI dessa vez. Sem UTI. Isso foi muito importante, porque como eu já sabia do meu histórico de pré-eclâmpsia, a gente já começou a fazer o preventivo antes, né? E também da alimentação, suplementação e tudo mais, que eu acho que isso foi muito importante. Não sei se é decisivo, né? A gente conversou sobre isso recentemente, né? Se a parte define, né, da alimentação, etc. Mas pra mim, como eu tinha tudo errado, eu acho que fez total diferença. Até pra minha cabeça, de eu saber que eu estava fazendo a minha parte ali, né? Muito bom, muito bom. Claro que nessa jornada existem algumas, muita expectativa, alguns medos. Como que você fez com essas... Como que você lidou com essas expectativas, esses medos? Você compartilhava com o Rafa, seu marido, com a sua família, com Deus, com atividade física? Como que você ministrou todas essas expectativas e medos do tratamento? A gente se fechou muito, eu e o Rafa. A gente conversava muito entre nós ali e com Deus, assim. Eu não falava muito com outras pessoas sobre o assunto. Óbvio, a gente tinha uma amiga ou outra que estava fazendo, mas assim, naquele mesmo momento da gente estar ali transferindo e sem saber o que aconteceu, não tinha ninguém. Eu tinha gente que já tinha feito dado positivo. E a gente estava lá na frente. Então, assim, eu não me sentia à vontade na época para falar com outras pessoas. E aí, eu lembro que eu comecei a procurar nas redes pessoas que estavam passando pelas mesmas coisas. E na época eu encontrei blogs, né? Mas ninguém falando ali frente a frente comigo, ou muita informação clara. E a gente enfrentou juntos tudo isso. E aí, por conta disso, de eu ter me sentido sozinha, nesse ponto, eu lembro quando o Nicolas tinha 1 ano, 1 ou 2 anos, mais ou menos, 2 anos, eu falei, eu acho que eu vou gravar um vídeo contando a minha história no YouTube. E eu quero deixar bem assim uma coisa, eu sou muito tímida. Eu tenho vergonha de estar ali falando, etc. Não sou uma pessoa espontânea, assim. Hoje eu acho que melhorei um pouquinho, né? Mas na época não. E eu sentei e fiz um vídeo ali pra poder contar para as pessoas a minha história do Nicolas. Vídeo super escuro, né? Sem saber falar. Foi o primeiro vídeo que eu fiz pro YouTube. E foi muito bom esse vídeo, porque eu comecei a ver que tinha outras mulheres procurando a mesma coisa, que estavam passando pelos mesmos processos. Mulheres sentiam dores parecidas com a minha e nem tinham possibilidade de saber que poderiam ser endometriose.
Ou sobre trombofilia, que eu falei um pouco também. Coisas que as pessoas não sabiam. Eu falei, nossa, talvez a minha história ajude outras pessoas. E aos pouquinhos, nunca foi uma coisa muito forte, eu fui falando sobre o assunto. E hoje, cada vez mais, eu vou falando sobre esse assunto. Não com a intenção de divulgar uma história triste, divulgar um sofrimento, mas de mostrar, né, que, olha, eu passei por todo esse processo, eu não queria fazer fertilização, eu entendo que você também não quer fazer, mas eu consegui. E acaba que as pessoas te procuram, né, porque na sua época não tinha a Kátia. Não. Né? Hoje tem bastante mulheres que falam sobre o assunto, né, mas cada um fala o seu jeito. Mais, E talvez o jeito que eu fale, se você se identifica mais, né? Cada mulher se identifica com um jeito. Mas é importante estar falando sobre isso, né? Trazer informação. Tem muita... Quando a gente tá em São Paulo, a gente parece que as coisas são muito mais simples para fazer, para marcar. Mas a gente tem gente de várias regiões do país que não tem acesso nem a fazer o transvaginal com preparo, por exemplo. Né? A esterossalpingografia. E então você acaba levando informação para outras pessoas e conversando. E às vezes não ali, exatamente nos comentários dos vídeos, mas no privado mesmo, né? De histórias, etc. E choro bastante com as meninas. E acompanho, fico pensando nelas, a data do beta, transferiu, tá fazendo e tal. Fico pensando em todas elas. E acho que a pessoa, quem tá na mesma luta, eu acho que rola uma empatia, né? Rola. É importante você saber. Né, abre o coração mais fácil, assim, né? Ela sabe que o que ela vai falar ali, eu não vou estar julgando. Exato. Não vai ser julgada, Exato. né? E vai entender, né? Sim. Porque às vezes não entende, né? Porque... Essa parte de você não querer ficar perto de criança, de você de você se sentir mal com outra... Fica triste porque ela engravidou e eu não. Parece uma coisa que é simples, mas não é. É uma luta ali, né? E nem todo mundo vai procurar terapia nessa hora, né? A maioria não vai. Você procurou terapia? Você teve alguma coisa? Eu tava fazendo terapia na primeira fertilização. Tinha começado a fazer um mês antes. Mas eu não sou muito boa de terapia, não. E aí, com o negativo e tudo que a gente passou depois, eu fui embora. Parei de fazer. Encerrei a terapia. Você recomenda? Recomendo, eu acho muito importante. Mas comece antes. Não deixa pra fazer no meio do furacão ali. Porque talvez não vai dar tempo de você ser ajudada. De você rever várias coisas que tem que ser revistas, né? Nesse momento. Não é só... A fertilização envolve um monte de coisa. Uma coisa interessante até pra quem tá ouvindo a gente, Kátia... A gente vendo essa necessidade das pessoas, criamos um grupo aberto, né? Até para quem não é paciente da Vida Bem-vinda, que ele é cuidado por uma psicóloga, que é a Juliana Tifauni, para as pessoas, é um grupo mesmo, né? Tem reuniões, se não me engano, quinzenais, eu participei agora há pouco de uma, onde as pessoas não entram, pode estar com a tela aberta ou não, é online, né? Aberto, para as pessoas ouvirem histórias, compartilhar a própria história. E é um grupo muito bacana, viu? É ótimo. Depois a gente tem que divulgar melhor isso. Eu acho que é importante para as meninas saberem. E para os homens também, né? Tem muito homem que me procura também por causa da história da esposa que tá passando, para poder entender também. É bem legal. O Rafa, como foi a vivência dele? Sofreu junto ou estava mais tranquilo? O Rafa, quando a gente descobriu que tinha que fazer fertilização, acho que o sofrimento dele foi maior, né? Acho que por 2 motivos. Por me ver sofrer, né? E por entender ali toda a nossa situação. Em alguns momentos eu falo que eu, olhando lá, eu achava que ele não estava tão sofrendo, né? No negativo, por exemplo, eu achava que eu que estava ficando doida e para ele estava tudo bem. Mas eu vejo hoje como uma forma de ele... me preservar. E aí eu vejo uma questão que a gente devia ter sentado para conversar sobre expectativas e sobre essa questão toda. Que a gente não sentou, a gente não pensou nisso tudo, a gente foi fazendo tudo e não conversou sobre e se der errado, né? E a gente teve ali um momento de estresse, que a gente, sabe, que você joga uma coisa na cara do outro para poder falar e entender que a forma dele sofrer era diferente da minha. Mas que ele sentiu bastante, sim. Torceu bastante, acompanhou tudo. Rafa tava parceirão, com a gente todos. Né? A Rafinha, então, ele sonha com a Rafinha. Eu tava assistindo um vídeo da nossa transferência esses dias. No dia da transferência, ele ficava assim, vai ser a Rafinha. E vai ser a Rafinha. E a gente não sabia se era menino ou menina. Não sabia, né? Não sabia. Ele sempre sonhou com ela. Olha só.
Que demais, hein? Eu falei que ela vai adorar meu vídeo quando ela estiver maior. Kátia, e pra gente ter uma mensagem final, né, pro pessoal que tá assistindo, tá ouvindo a gente, o que você diria para essas pessoas que estão tendo dificuldade para engravidar, ou eventualmente que tá tendo algum problema na vida, né, como se faz para encarar isso, pra mãe que tá na UTI, né, com o bebê lá, brigando pela vida, que mensagem que você daria para essas pessoas? Acho que o primeiro passo é a questão de confiar em Deus, né? Eu não sei, independente da sua religião, você confiar todo esse processo em Deus. Para as mães que estão tentando, para as mulheres que são futuras mães, né, que estão tentando engravidar, faça o que está ao seu alcance, né? Faça a sua parte, vá a uma consulta, não espere mais de 1 ano para poder ir, tenta entender qual que é o motivo da sua infertilidade para você poder tratar o quanto antes. Não espere 6 anos para tentar tratar. E para tudo um tempo determinado, gente. A gente tenta adiantar algumas coisas, mas não é possível, né? E acho que a gente tem que confiar que Deus sabe que tudo está acontecendo. Muito bom. Muito obrigado, Kátia, pela sua presença. A gente teve aqui uma palhinha da história da Kátia, porque tem muitos mais detalhes. Fala pro pessoal também como que eles podem te achar, ouvir mais da sua história. Meu TikTok, Kátia Lima Romão, e o meu YouTube também, Kátia Lima Romão. Tem o Instagram também, que vocês acompanham as crianças lá, vão ver meu dia a dia, cheio de mamãe real mesmo. E também a Kátia Lima Romão nas 3 redes sociais. Pode me acompanhar lá. Romão sem o tio, né? Isso, Romão. Tá, tudo junto. Sem underline. Kátia Lima Romão. Seguem lá, gente. É um conteúdo muito legal. Vai ajudar muita gente. Já ajuda, né? Já ajuda muita gente. Me ajuda também. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigado a todos por ter nos acompanhado. Se você gostou desse conteúdo, nos siga nas nossas redes sociais e nas outras plataformas digitais, no qual nós colocamos bastante conteúdo sobre saúde reprodutiva e bem-estar. É importante dizer que esse videocast tem caráter meramente informativo e educacional. Não é substituível por uma consulta, então as pessoas não podem fazer um autodiagnóstico ou uma automedicação. E se você tiver dúvida, consulte o seu médico. Espero que tenham gostado e até a próxima.